Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Boa noite. Meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Tudo bem, gente? Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas, tocar em alguns tópicos que foram levantados depois da publicação daquele último vídeo a respeito da Baladinha 93. Então, eu recebi alguns comentários, até inbox, assim, pessoas me enviando, e eu gostaria de comentar. Então, eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações, e eu vou por partes aqui, para conseguir ver se eu atendo aí todas as perguntas enviadas, os comentários, os desabafos e as críticas também. Então um rapaz me perguntou assim: que mal tem em ser um mago gordo? Porque eu falei lá no último vídeo que o pessoal fica sem disciplina, bebe pra caramba, come qualquer coisa, é muito gordo, fica barrigudo e tem que ter saúde, né? E isso é uma das premissas de Telemann, assim eu acredito, essa disciplina, você cuidar do seu corpo. Bom, que mal tem em ser gordo? Meu amigo, cara, olha só. Eu vou falar pra você, assim, a verdade, cara. Não é saudável ser gordo. Meu irmão, não é saudável ser gordo. Não é saudável ser sobrepeso. Não é saudável, cara. Se você acha que tá fazendo bom, não cuidando de si mesmo, não se exercitando, não tomando conta do seu corpo, você vai ver daqui a uns anos. Então, assim, existem pessoas que elas têm um biotipo mais cheio. A Ayurveda chama esse biotipo de kapha. São aquelas pessoas mais preguiçosas, que têm uma tendência a ficarem mais gordinhas. Então, existe um biotipo sempre de uma. Existem pessoas que têm esse biotipo de serem um pouco maiores. Isso não significa que ser sobrepeso é ser saudável, amigo. Porque não é. Então, assim, eu não tenho nem muito o que discutir sobre isso. Então, cara, se você acha que você está fazendo um bom estando sobrepeso, daqui a pouco você vai colher as consequências disso, cara. Isso é nível de consciência. Só isso que eu tenho para falar. A questão da ascese, né? Foi levantada aí uma indagação a respeito de que a ascese, ela é tão essencial assim para o desenvolvimento espiritual? Olha só, no meu último vídeo eu não falei de ascese. Eu falei de comportamento tóxico. O livro, vou falar de novo. O livro da lei prevê 3 tipos de iniciado: o homem da terra, o amante e o eremita. São 3 tipos de pessoas distintas, diferentes, com comportamentos diferentes. Esse comportamento de gozar a vida sem uma disciplina, sem seguir uma ascese, sem seguir uma disciplina espiritual. Isso é prevista por algumas tradições? É previsto por algumas tradições e está previsto também no livro da lei, onde nós encontramos a instrução de que os eremitas eles não estão aonde? Isolados no alto de montanhas, em cavernas. Eles estão na sociedade. Sobre camas, com bestas de mulheres, etc, etc. Então, assim, o Tantra, existe um ramo do Tantra que se chama Kaula. Esse ramo do Tantra, ele tem uma frase muito popular que é assim: Yoga é Boga, Boga é Yoga. Por boga, nós queremos entender esse gozar a vida, esse desfrute da vida. É possível, então, você desfrutar da vida, você caminhar por caminhos perigosos,
sem se contaminar? Por contaminar, eu digo sem desviar sua atenção do caminho? É possível? É possível. E esse ramo do Kaula, esse ramo do Tantra, a tradição Kaula, ensina dessa maneira. Mas a tradição Kaula fala também que esse tipo de prática não é para os pachos. Pachos, nós entendemos aquela pessoa de consciência inferior, que não tem domínio sobre si mesma. Pacho significa boi e está relacionado a alguma tamas, que então está relacionado ao homem da terra. Você acha que uma pessoa que não tem domínio nenhum sobre as energias da sua mente, você acha que uma pessoa que não tem domínio nenhum sobre o seu corpo, a pessoa que não consegue ficar sentada, quieta, em silêncio por um período de tempo, sem movimentar um músculo do corpo, você realmente acha que essa pessoa ela vai ter assim condição de experimentar o mundo sem se desviar, sem desviar sua atenção do foco, da meta? É muito difícil. Eu já fiz ritual com o mestre Kaula do meu lado. Ele pegava uma garrafa de uísque, 12 anos, e virava na boca. Ele tomou uma, ele tomou duas, ele tomou três. Eu vi. E ele não ficava bêbado. Como assim? O cara toma 3 garrafas de uísque, 12 anos, num ritual. Não fica bêbado? Ele não ficava bêbado. Por quê? Porque se trata de um vira. Ele tinha a capacidade de organizar os pranas internos dele de tal maneira que ele aumentava consideravelmente os ritmos do corpo. O metabolismo dele aumentava muito mais. E ele não ficava bêbado. Isso é uma prática no yoga, existe uma prática no yoga que ensina isso, que se chama, no yoga e no tantra, que se chama pranavidya. Através dessa técnica, ele acelerava os ritmos internos, aumentava o metabolismo e não ficava bêbado. Aí eu te pergunto, você é capaz de fazer isso? Homem da terra, que gosta de gozar a vida. Você é capaz de beber uma garrafa de uísque e se manter no seu eixo? Não é. Você não é capaz. Você é capaz de se envolver em uma relação sexual completamente desprendido daquilo? Você é capaz? Você não é capaz. Então, como que você vem, se você não é capaz de dominar de ter domínio sobre as suas próprias demandas internas, como que você quer ser uma pessoa? Como que você quer gozar a vida, intoxicar o corpo e ainda conseguir realmente se alinhar à grande obra? É muito difícil, cara. É muito complicado. Eu não sei assim se eu estou me fazendo entender. Se você for um amante, se você for um eremita, eu tenho certeza que você poderia sim se envolver em determinados tipos de circunstâncias, em determinados tipos de atitudes, a gente pode considerar tóxicas, e ainda assim se manter no eixo. Mas se você não chegou nesse nível, você precisa de disciplina, você precisa de treinamento. Sem disciplina, meu amigo, sem treinamento, você não vai conseguir erguer a pirâmide. Constrói a base dela, não tenta começar de cima não, cara. Porque senão você vai cair. E quando você estiver achando que está subindo, você está nadando na terra, no lodo. Então, meu irmão, se liga. A questão da socialização, né? Foi levantada essa questão que se uma pessoa que tem essa necessidade de se socializar, se ela se imiscui dessa socialização e se ela assume um estilo de vida onde ela se mantém
mais ausente, se ela se mantém mais longe desse tipo de convívio social com as pessoas, isso pode até gerar doença, excitar a mente, fazendo com que ela se desvie do caminho. Isso é real? Isso é real, sim, é real. Mas eu chamo a atenção para uma coisa assim uma matéria que Patanjali falou lá no Yoga Sutra. Existe um klesha, existe uma aflição na nossa mente. E eu falei disso aí em um outro vídeo, no vídeo uma aula que eu dei sobre as funções da mente. Existe um klesha, uma aflição em nosso interior que se chama abhinivesha, desejo de fazer parte. Nós sempre temos a necessidade de fazer parte de um grupo. Nós sempre temos a necessidade de fazer parte de alguma coisa. E aí, quando nós assumimos a identidade do grupo, nós esquecemos a nossa própria identidade. E a gente vê isso muito aí na adolescência. Quando nós estamos envolvidos com aquele pessoal do rock, aí começa todo mundo a andar de preto. E aí acha uma tribo, outra tribo diferente, começa a andar igual aquela tribo. Isso é até engraçado, porque eu já estou pensando há algum tempo em fazer um vídeo com o título, assim, Zen? Eu? Porque algumas pessoas me perguntam, e algumas pessoas têm uma noção muito equivocada de que, por exemplo, um professor de yoga, ele tem que ter uma aparência zen. Sabe aquele cara? O zen? Então, meu irmão, isso é um equívoco. A pessoa que pratica o yoga, ela tem uma mente mais calma. Ela tem uma mente mais tranquila. Mas ela não precisa fazer tipo zen, ficar zen. Por quê? Porque entende-se que quando você pratica yoga, você quer descobrir a sua verdadeira identidade. E colocar essa verdadeira identidade em exercício. Você não está querendo fingir alguma coisa. Você não está querendo assumir a identidade de nada. Tanto é que a imagem tradicional que nós temos do yogi, qual que é? É a imagem daquele cara que está no alto da montanha meditando. Que é a mesma imagem tradicional que nós temos do mago. Aquele que está isolado fazendo seus feitiços, dentro do seu círculo mágico, fazendo o seu trabalho. Ou seja, o yogi, o mago, ele não tem a necessidade de fazer parte de absolutamente nada. De fazer parte de tribo nenhuma. Seja telemita, seja cabalista, seja Rosa Cruz, seja do yoga, seja o que for. O mago, aquele que achou o seu eixo, aquele que se encontrou consigo mesmo e exercitou essa identidade, ele não precisa fazer parte de absolutamente nada e ele também não precisa ser acolhido por grupinho nenhum. Essa necessidade de fazer parte gera em nosso interior uma carência muito profunda. Então, a gente tem que olhar bem a natureza da mente. Eu estou querendo fazer parte de algum grupo por conta desta minha aflição interna de querer ansiosamente ser aceito dentro de uma comunidade? Ou eu estou querendo fazer parte de um grupo porque eu estou querendo conviver com aquelas pessoas porque isso é um impulso que vem do meu interior genuíno e faz parte do meu biotipo? Sei lá, hein? Sei lá. Então, acho que nós temos que analisar a mente com mais cuidado. Então, aí, passando aí para essa questão aí a última questão esse é polêmico também, essa última questão do Raul Seixas, né? Que em alguns vídeos eu tenho falado aí que Raul Seixas nunca representou Telemann, e é verdade. Raul Seixas nunca representou Telemann. Raul Seixas gostava de Telemann. Raul Seixas tinha inclinações espirituais. Ele era muito bom como artista, fazia ótimas músicas, ótimas letras. Agora, como telemita, ele não é exemplo para ninguém, cara. Não é exemplo para ninguém. Não existe telemita ideal, certo?
Então, assim, eu deveria ter começado esse vídeo falando assim, meu amigo, não existe certo e errado não, cara. Existe nível de consciência. Refazer esse conceito na mente das pessoas, porque às vezes as pessoas ficam achando que eu estou aqui passando alguma verdade e todo mundo tem que agir conforme eu falo. Meu amigo, eu estou falando de fatos e contra fatos, não há argumentos. Existem níveis de iniciação, existem níveis de compreensão, certo? Então, assim, eu entendo assim que se a gente for olhar pelo ponto de vista estritamente de Telemann, da filosofia de Telemann, Raul Seixas fez um desserviço para a filosofia de Telemann. Todo mundo acha, quando escuta Raul Seixas e conecta Raul Seixas a Telemann, acha que Telemann é um tipo de filosofia de vida onde você pode praticar qualquer tipo de loucura que vem, que apareça na sua cabeça. E não é assim. Não é desse jeito. Telemann exige disciplina, amigo. Disciplina. Amor é lei. Amor sob vontade. Gratidão.